Tá ouvindo direitinho, rapaziada? Show, gente. Bom dia. Ai, eu tô até meio emocionado, meio coisa assim. Hoje a gente, bom dia aí pra quem tá em casa, né? Já dei bom dia pro pessoal que tá aqui. Mais uma vez aí, seu amigo Fio, né? Vulgarmente conhecido como Felipe, é engraçado. As pessoas me conhecem mais como Fio do que pelo meu nome, né? Só as pessoas que têm um tratamento assim mais formal que acabam me chamando de Felipe. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto aí que ele é recorrente, cara. Ele vai estar envolvido em várias outras questões do nosso momento político de hoje, entendeu? Inclusive, várias paradas que a gente tem vivido no hoje, elas são recorrência desse momento que a gente viveu alguns anos atrás. E o tema de hoje vai ser crises no Brasil de 2014. Por que eu estou falando de crises e não de crise? Porque a crise que a gente passou, ela não teve um componente único, ok? A crise que a gente passou, ela teve mais de uma fundação, né? Normalmente a gente fala assim, ah não, pô, e aí aqui o discurso sem assim puxar para nenhum dos lados. Ah não, pô, tudo que aconteceu de ruim no Brasil foi por causa de partido X. Tudo que aconteceu de ruim no Brasil, aí quem defende o partido vai falar, não, o que aconteceu foi economia. Aí quem defende outra coisa vai falar, não, na verdade a culpa toda foi dos movimentos de busca por uma volta da direita ao poder. Então fica naquele jogo de empurra-empurra. E aí, eu já percebi isso muito. Eu tenho outros amigos que são professores também de história, de geografia, de sociologia, não sei o que lá. Aí a gente para e fala assim, tá bom, então desenha pra mim o que aconteceu. Ninguém sabe dizer o que aconteceu de verdade. É igual a crise de 2008, né? A crise de 2008 lá nos Estados Unidos. Ninguém sabe dizer assim, pô, foi isso que aconteceu. Então, para você não ficar voando, para você não ficar inventando teorias mirabolantes para poder explicar o que aconteceu, eu fui lá e fiz um apanhado sólido, um apanhado sincero, entendeu? Um apanhado que, claro, todo mundo tem suas preferências políticas e tal, mas aqui nesse apanhado eu fiquei preso nos fatos, entendeu? Então, vamos lá, vamos no próximo slide para poder entender. Eu sempre começo com um dado inicial para a gente, né? Vamos lá, a atual crise político-econômica no Brasil teve inícios em meados de 2014. Pô, tô estranhando falar em sala. Uma de suas consequências foi a forte recessão econômica, levando a um recuo no produto interno bruto, né, o PIB, por 2 anos consecutivos. A economia contraiu-se em cerca de 3,5% em 2015 e 3,3% em 2016. Vamos lá, a gente está vindo do momento político brasileiro de alta econômica histórica. O que isso significa, alta econômica histórica? Brasil passou por um período, vamos lá, vamos tentar puxar uma linha de tempo um pouco maior. Anos 90, Brasil estava passando por aquele, podemos dizer, reajuste econômico, né? A gente tem implantação de políticas de privatização, nós temos implantação de políticas de estabilização econômica, né? Planos de poder controlar a inflação, a gente tem estabelecimento, né, de uma nova moeda, a gente tem Fernando Henrique Cardoso, que foi ministro, chegando à presidência. Então, a gente tem um contexto em que o Brasil, ele, tipo assim, não explodiu economicamente, mas, né, não explodiu economicamente, mas as reformas, elas trouxeram o equilíbrio necessário que o Brasil precisava para chegar nos anos 2000. Aí, dos anos 2000, a gente tem lá a eleição entre Fernando Henrique Cardoso e Lula, né? Fernando Henrique Cardoso, por não ter dado uma profunda atenção às questões sociais, vai acabar perdendo a eleição para o Lula. E o Lula, que já vem tentando se candidatar desde a redemocratização brasileira, ele ganha porque ele dá aquela segurada no discurso, né? Recentemente a gente teve aí um papo dele que ele falou ofereci amor e o pessoal só me deu porrada, né? Então, quando ele pacifica esse discurso em 2002, ele ganha as eleições, né? E aí, quando a gente chega nessas eleições, o Brasil começa a aproveitar tudo aquilo que foi pensado
Tá bom. Ah, beleza. Ih, desculpa. Tem. Voltou? Ai, gente, desculpa, eu tinha de botar meu nome aqui. Vamos lá. E aí, tem problema com continuar falando e botando nome não, né? Show. Então, a gente teve esse momento de melhoria econômica nos anos 2000, mas não foi só por causa das questões locais brasileiras, né? A gente teve que dia é hoje mesmo, gente? Hoje é dia 20, né? Caraca, março meteu 20 dias em 5 dias. Olha que absurdo. Março não, agosto. Março. Né? Meteu 20 dias, mané. Eu nem consegui entender o que aconteceu. Eu falei assim, eu vi que tinha um dia eu tava recebendo salário, no outro salário já tinha acabado. Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu lembrei que isso é normal todo mês. Tipo assim, você recebe e já acaba. Enfim, gente. Vamos lá. E aí a gente estava passando por essa situação de uma crescente econômica. Passa esse slide pra gente, por favor, porque nesse slide a gente explica o que aconteceu com o Brasil em 2000 a partir de 2002. Da onde que a gente chegou nessa situação, né? A gente passa por um processo para chegar na situação lá na frente, que é o problema. Principais fatores da melhoria que a gente teve na economia brasileira. Primeira, situação externa favorável para o Brasil. Segunda, nova política de juros e incentivos ao empresariado. Terceira, investimento em obras públicas. Esse foi o pacote que o Brasil fez a partir dos anos 2000 para poder fazer com que a economia decolasse. O que significa ali aquela situação externa? Talvez seja o principal fator para o Brasil. Existe um tipo de produto, né, do nosso conjunto de produtos comerciais que o Brasil vende, que se chama commodities. O que são commodities? São aqueles produtos de origem natural, né, em estado bruto, né, que são revendidos para outros países utilizarem como matéria-prima, como qualquer coisa. Exemplo, soja, milho, minério de ferro, né, são produtos de baixo valor agregado, mas que ganham na quantidade. O Brasil, por exemplo, hoje é o maior exportador de soja. Ultrapassou os Estados Unidos nesse ano, né? Nos anos anteriores a gente fica naquela assim, um ganha, outro ganha, um ganha, outro ganha, né? E aí, essa situação do mercado externo que queria comprar os commodities, queria, como que eu posso dizer? Estava pedindo, estava demandando. A China, nesse momento, estava tendo aquela crescente chinesa, né? Não, vamos comprar milho, vamos produzir, vamos fazer indústria, vamos comprar minério de ferro do Brasil, vamos comprar tudo que o Brasil pode vender, e o Brasil só vendendo, ganhando dinheiro pra caramba nessa onda aí, né? E aí o Brasil ganhou muito dinheiro nessa questão de commodities, muito, mas assim, aí não tem nenhum momento da história brasileira que dá pra gente comparar o tanto de dinheiro que o Brasil ganhou ali. A gente estava praticando uma nova política de juros e de incentivo ao empresariado. O que são essas duas faces? Primeiro, no Brasil, as taxas de juros, né, eram atrativas para as pessoas que investiam. Ou seja, não sei se alguém aqui já fez investimento nessas paradas assim. Por exemplo, tem um cartão de crédito aí, que é aquele roxinho, que eu não vou falar o nome porque não está fazendo comercial, né? Não está pagando patrocínio. Se quiser patrocinar, só entrar em contato. Que você deixa o dinheiro lá e ele vai rendendo todo mês um pouquinho, né? Claro que é uma merreca de nada, 5 centavos por mês. Mas você deixou lá R$100, ele rendeu 16 centavos, aí tu fala assim, caraca, mané, eu sou um grande investidor agora, né? Nesse ponto, os juros eram interessantes para quem investia, porque o Brasil tinha uma taxa interessante de retorno, né? Então as pessoas ganhavam dinheiro sobre isso. E para quem desejava, como que eu posso dizer? Para quem desejava captar recursos, pegar dinheiro para poder investir, os juros eles apareciam de uma forma baixa, né? Aí esse outro juros que eu falei antes, a gente às vezes não pega, né? Que é os juros de ganhar dinheiro, mas os juros de perder dinheiro todo mundo conhece. Atrasou 3 dias no cartão, já paga R$50 para ficar esperto.
né? Essa pandemia aí, os bancos lucraram pra caramba, por quê? Por causa do endividamento das famílias brasileiras que atrasaram os pagamentos, né? E aí, esses juros para você pegar dinheiro, que tem os juros de ganhar dinheiro e de pegar dinheiro, esses juros para você pegar dinheiro estava baixo. Então, o empréstimo, o consignado, os financiamentos eram incentivados, principalmente se você estivesse dentro de um contexto de empreendedorismo, né? Por exemplo, nesse período aí do governo Lula, deu até problema lá na frente, né? O BNDES foi um grande financiador de várias questões da produção brasileira, né? Fizeram linhas de crédito para microempreendedores, fizeram o cartão BNDES, né? Que algumas pessoas, até conhecidos meus, conseguiram chegar lá, que tem uma linha de crédito que vai até R$1 milhão, alguma coisa assim, né? Um crédito pequeno, pra gente aqui R$1 milhão é coisa pra caramba, né? Mas tem uma galera que é rica e fala assim, pô, eu comprei aqui um apartamento, igual o patrão do meu pai. O patrão do meu pai, ele falou, não, eu vou vender aquele apartamento ali, R$8 milhões. Eu falei assim, caraca, pô, e eu querendo comprar uma meia água em Austin, os caras, e eu sofrendo aqui, né? Mas tá bom, vai dar tudo certo lá na frente. Mentira, já comprei já. Então, essa questão de juros para investimento rendendo muito, juros para empréstimo baixo, todo mundo querendo pegar din-din. E a gente ainda tinha um momento em que o empresariado brasileiro ele ia recebendo vários incentivos do governo. Isenção fiscal, a gente vai falar sobre tudo isso um pouquinho mais para frente. Isenção fiscal, renúncia, incentivo ao crédito, programa do governo para incentivar uma área da produção, tudo isso ali acontecendo, né? Então, paraíso dos investimentos. Por mais que isso seja um pouco mais difícil da gente pensar, mas investir nos setores industriais, investir nos setores produtivos é bom para toda a sociedade, né? Vai refletir na geração de empregos, vai refletir na melhoria das condições sociais, vai refletir na geração de riquezas. Isso aí não tem como a gente abrir mão também de pensar, né? Claro, também não é tão simples assim. Investiu, gerou, acabou. Tem todos os seus lados positivos, seus lados negativos. Mas, em tese, investir na indústria, gerou emprego, é bom. Enfim, né? E a gente ainda vai ter um pacotaço de investimentos em obras públicas, né? Um dos mais conhecidos que a gente vai ter aí durante esse período vai ser o Programa de Aceleração do Crescimento, né? Eu estou aqui só vendo as próximas coisas só para eu fechar o pensamento, para não precisar repetir várias coisas, né? Então a gente vai ter Programa de Aceleração do Crescimento, né? O famoso PAC, que a MC Carol sempre falava nas músicas dela, né? Se me engravidar, vai ter que trabalhar no PAC noite e dia. Eu achava isso muito bom. Tipo assim, caraca, mano, o funk refletindo o momento histórico social brasileiro. Era o PAC, né, cara? Qual é a grande parada do PAC? Você pega dinheiro do Estado, investe em obras de infraestrutura, obras assim, mais pesadas, não é investir em não, vou fazer uma piscina para não sei quem, não sei o que lá. Não, investe em obras mais pesadas. Estrada, ponte, programa habitacional, surge também essa ideia de você juntar um programa de Estado para incentivo do desenvolvimento, que foi o PAC, gera empregos, movimenta a indústria, movimenta o setor da construção civil. Pô, o pessoal aqui que talvez é um pouquinho mais velho, o pessoal mais novinho não vai lembrar disso, mas há uns 10 anos atrás, vamos lá, 10 anos atrás, qual era a profissão boa, que dá dinheiro? Engenharia civil. Todo mundo lembra dessa fase, né? Engenharia civil e petróleo e gás. Coisa do momento do Programa de Aceleração do Crescimento, né? Dentro desse pacote a gente tinha, por exemplo, a construção do Comperj, né? Que eu todo dia que eu falo de Comperj eu fico bolado. Por quê? Porque ia dar um negócio no Rio de Janeiro. A previsão era de 200 mil empregos, filho. 200 mil. Sabe o que é 200? Na situação de desemprego que o Brasil está vivendo, da estrutura toda, 200 mil empregos é um número interessante, né? Então, esses investimentos de obras públicas também vão empurrar
o desenvolvimento brasileiro para onde a gente acha que é interessante. E realmente, o Brasil viveu um tempinho de prosperidade, né? Próximo slide, por favor, só para a gente entender quais foram as consequências dessa prosperidade, né? A gente teve duas principais consequências assim diretas: elevação da renda da população de forma geral, junto com mudanças de hábitos de consumo, e a gente teve a chegada de pessoas a diferentes classes sociais, a famosa ascensão social, né? Todo mundo vai lembrar daquela entrevista do Criolo com Lázaro Ramos, que ele fala, o Lázaro Ramos fala pro Criolo assim, o que você tem para dizer da ascensão da nova classe C? Não sei se alguém chegou a ver essa entrevista é muito boa. Aí o Criolo manda assim, classe C é caixinha de leite, não sei o quê, fala várias paradas muito doidas lá. Quem não conhece essa entrevista, depois procura que vai ser interessante. E aí a gente teve uma melhoria social. Teve, não tem como negar isso. Os índices mostram isso, né? A gente tem uma mobilidade social muito grande. A gente tem a saída de pessoas da extrema pobreza. Ah, professor, esses números são inflados pra caramba. Sim, são inflados pra caramba. Quando a gente pensa no viés político geral, sempre quem tá querendo, sempre quem tem o que mostrar, vai jogar pra cima. Não tem como. Mas, sim, muitas pessoas saíram da extrema pobreza. Às vezes a gente não tem noção do que é extrema pobreza. Aí, por exemplo, eu sou pobre, né? Eu sou pobre. Mas aí, extrema pobreza é a pessoa que, além de não ter acesso às coisas, né, aos serviços, aos bens, é a pessoa que não tem a principal coisa, que é a perspectiva do acesso. É pior do que você não ter. Você não tem, mas você não tem assim, eu não tenho agora, mas daqui a pouco eu vou ter. Não, é a desesperança, de forma geral. Entendeu? Eu fui uma vez num lugar no sertão do Pernambuco, chamado Manari. Lá em Manari, para você entender a diferença do que é a extrema pobreza. Alguém aqui tomou café da manhã hoje antes de vir? Alguém tomou? Eu tomei. Às vezes tem gente que não tomou porque também não curte, né? Eu estava numa época aí, antes da pandemia, eu estava na onda de não tomar café da manhã. Beber um cafezinho na padaria debaixo do meu apartamento e sair para trabalhar. Era isso, não é o café da manhã. Agora com a quarentena a gente acorda, 10 horas da manhã, aí faz um cuscuz, faz uma panqueca, faz bagulho doido, né? Eu engordei uns 10 quilos na quarentena assim, fácil, e tava tudo bem. Agora eu tô entrando de novo, voltando a correr, de máscara e tal. E tipo assim, a gente tomou café da manhã e tudo mais, você comeu um pãozinho, comeu um bolinho, comeu não sei o que lá. Sabe o que as pessoas comem nesse lugar? Sabe qual é o café da manhã? Barro, a aguinha lá da cacimba, onde tem um sapinho dentro do pó de barro, e sal. Bota no forno, esquenta, faz um cookiezinho de barro. E esse é o café da manhã dessa galera. Qual é o almoço dessa galera? Mesma coisa. Qual é o jantar? Para dar uma variada, a gente come palma. Sabe o que é palma? Palma é aquele... Não é cactus, né? É uma xerófita, mas não é o cactus. Vou falar cactus, né? Porque fica mais fácil. Aquele cactus redondinho, sabe? Que é tipo aquele espirulito grandão. Você corta ela no meio, tira os espinhos, bota no fogo e come. Isso é extrema pobreza. Isso é extrema pobreza. Às vezes a gente pensa, não, eu tô na extrema pobreza porque hoje não tem mortadela para botar no pão. Não, isso aí é ingratidão. Extrema pobreza é uma parada mais profunda. Então, tipo assim, muita gente no Brasil saiu dessa situação. Isso aí não tem como negar, né? O censo de 2010 mostra isso pra gente. Inclusive, a gente teve aí, pro pessoal que curte ficar atualizado, a proposta é que o censo vá para 2022, né? A gente está quebrando uma série histórica que não é quebrada desde o governo Collor, para vocês terem uma ideia. Enfim, né? Mas aí é uma outra discussão, um outro papo, enfim, deixa para lá, né? Então a gente vai ter essa mudança, melhora a renda de muitas pessoas conseguem comprar casa, comprar apartamento, né? A melhoria da situação do trabalho empurra as pessoas para ter isso. Isso aí não tem como a gente negar, né? Negar isso é negar os fatos. E aí a gente tem o surgimento dessas novas classes sociais, né? A ideia da classe C. O que é a classe C? É aquele cara que ainda não consegue ir para Lyon,
mas ele já consegue dar um rolê na Argentina. É o maluco que não consegue ter um carro 2.0, mas já consegue comprar um 1.6. É o cara que, tipo assim, uma vez no mês dá um rolê com a patroa. É o cara que, no final do ano, ele consegue juntar dinheiro para alugar uma casa em Unamar, tá ligado? Ai, meu Deus, eu falei isso, me veio aqui uma história muito louca, mas eu não vou contar porque a gente não pode perder tempo. Mas todo mundo tem uma história muito louca com a casa de praia em Unamar. Então essa situação foi uma situação melhorada, né? A gente melhorou um pouco as nossas questões das classes sociais. Só que aí, a gente começou a ter problemas. Passa o slide para mim, por favor. A gente começou a ter problemas, né? Opa, foi. E aí a gente teve a crise de 2008. Eu vou dar uma aula sobre isso em algum dia, né? Porque às vezes a gente vê em história e geografia, fala assim, a crise de 2008 foi isso, 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 aquilo, pá, passou. E a gente não aprofunda nisso. Eu vou trazer uma aula sobre isso, porque as consequências ainda acontecem. Creiam vocês ou não. A Europa, pô, se você for parar para olhar a situação econômica da Grécia, hoje, que está saindo, botando a cabecinha para fora, assim. Alguém fala, pô, professor, mas aí, pô, a Grécia, Mykonos, não sei o quê, aquele lugar paradisíaco, em crise. Em crise desde 2008, né? Meio da zona do euro, para vocês terem uma ideia, né? Estive lá recentemente, eu tô... Mentira, falo isso só pra... Eu tava gravando uma aula ontem, minha escola, eu mandei assim, boa noite, gente, só que a aula é de manhã. Aí eu falei assim, boa noite, gente, porque eu tô daqui de Nova York, não sei o que lá. Aí o aluno assistiu agora de manhã e falou assim, professor, você tá em Nova York mesmo? Aí eu respondi, tô. Ai, meu Deus do céu, os caras, enfim, esquece. Então, tudo bem. E aí, durante a crise de 2008, o Brasil vai ser super afetado, né? É aqui, ó, o pessoal que está assistindo em casa aqui, que sempre pede para fazer isso. A gente teve lá um discurso muito louco do presidente Lula na época, que ele mandou assim, vamos lá, tem que ter uma concentração para fazer isso aqui. Crise de 2008, Lula vai lá para falar sobre reflexos da crise. Aí o Lula manda assim, companheiros e companheiras do meu Brasil, a crise de 2008, pô, espero que isso seja bem captado no áudio, vai chegar no Brasil como se fosse uma marolinha. Todo mundo lembra desse discurso do Lula. O Lula, se eu não estou enganado, foi em 2010, falando que a crise de 2008 no Brasil ia chegar como se fosse uma marolinha. Todo mundo lembra disso, né? Esse papo aí foi... Todo mundo falou assim, caraca, aí tem coragem, tá ligado? Aí tem coragem. E tipo assim, vamos lá, o que aconteceu? Lula estava certo nisso? Lula estava completamente errado nisso? Também não. O governo, ele tomou posturas para poder fazer com que a crise desse uma atrasada na crise. Então, uma das principais propostas que foi tomada foi as isenções de impostos a produtos eletrodomésticos, automóveis e construção. E em 2010, no meio da crise mundial, eu vou explicar porque isso aqui deu errado também, tá bom? Para depois não falarem que eu estou fazendo campanha. Em 2010, quando a crise mundial estava pegando, o Brasil estava crescendo 7,6%. Esse ano aí, quem assistiu minha aula de fake news viu, saiu a notícia, Brasil ultrapassa Reino Unido e se torna a 5ª maior economia mundial. O Brasil chegou nisso, em 2010, no meio da crise mundial. Claro, aí vamos também fazer as contas, né? Se o mundo está em crise, fica mais fácil de ultrapassar. Vamos fazer essas contas também, mas tá bom. Vamos aceitar que o Brasil realmente chegou lá, né? Só que aqui, como que o Brasil cresceu? Isenções de impostos para esses produtos aqui. Alguns que a gente conhece como linha branca. Sabe o que é linha branca? Hoje não existe mais esse conceito de linha branca firme, porque virou bagunça, né? Fogão vermelho, fogão preto, né? Fogão roxo, laranja, geladeira cor de abóbora, não sei o que lá. Mas se a gente for voltar um pouquinho no tempo, você vai ver que a maioria desses móveis era branco, né? Eletrodoméstico um pouco mais robusto, um bem de uma duração um pouco maior.
e a gente teve isenção nisso. O que significa a isenção de imposto nesses produtos? Primeiro, você vai estimular a indústria desses setores. A indústria que faz geladeira, carro, eletrodoméstico, indústria das construções, ele está isento em vários pontos de impostos, né? Está isento. Se você está isento de imposto, sobra mais dinheiro no seu bolsinho. É isso. Todas as vezes que vocês verem isso, isenção de imposto, renúncia fiscal, isenções fiscais, está falando sobre o governo deixar de cobrar impostos em alguma área, né? Quando sobra dinheiro, mais dinheiro no bolso do empresariado nacional. Empresário gosta de dinheiro. Eu também gosto de dinheiro. Quem não gosta de dinheiro, por favor, manda para o pai. Porque é isso. E aí, essas isenções facilitaram a produção industrial. Tornaram a produção mais dinâmica, mais barata. Tornaram os custos da produção um pouco reduzidos. Logo, a gente teve um lucro maior das empresas. E lucro, vamos também fazer, né? O cara que é empreendedor e é esperto, ele não vai se agarrar no lucro. Ele vai pegar aquele lucro e vai reinvestir. O cara que é esperto, o cara que é burro vai abraçar o dinheiro, comprar 2 BMW e meter uma casa em Angra. É isso. O cara que é muito esperto, ele vai analisar o mercado, vai ver, não, pô, melhor assim, eu vou reinvestir, aí eu deixo para comprar 2 BMW lá na frente. Se é que é necessário você ter 2 BMW. Né? Eu tenho refletido muito sobre isso, desde que eu comprei a minha BMW. Mentira, eu comprei 2 também, porque eu sou trouxa. E aí o que acontece? Esse momento de investir para ganhar ainda mais, vai fazer com que o emprego suba, vai fazer com que as indústrias cresçam, vai fazer com que a gente tenha uma criação de uma estrutura geral muito boa para toda a sociedade. Né? E aí, na outra ponta, o que essas isenções de impostos fazem? Fica mais barato de você comprar a geladeira. Fica mais barato de você comprar o fogão, fica mais barato de você comprar as coisas. E aí, o que a rapaziada faz? Vamos lá, todo mundo comprar. Eu não vou fazer o comercial dessa loja, mas teve uma loja desse período aí, de 2010, que fez uma propaganda que deu até problema. Que essa loja, se quiser patrocinar, pode patrocinar a loja. Eu gosto de recebidos. Né? Teve um dia desse que eu falei um negócio desse no Instagram e a loja foi lá e me mandou mensagem. Eu falei assim, caraca, eu tô ficando bom nisso aí. Mandou tipo assim, agradecemos pelo carinho. Eu falei, que carinho? Eu não quero agradecimento não, quero recebidos. Né? E aí essa loja ficou muito famosa fazendo uma campanha que era, quer pagar quanto? Caraca, essa parada deu muito ruim. Gente, vocês não fazem ideia de como essa parada deu ruim. Como essa loja foi processada várias vezes por causa dessa campanha. Né? Por quê? Mas aí qual é a parada? O que está por trás dessa campanha publicitária do quer pagar quanto? Na verdade, não vai sair, gente. Eu ri aqui, mas esquece. Aconteceu um negócio engraçado aqui. O que está por trás do quer pagar quanto? Está por trás dessa situação aqui. Não é que essa loja tinha o controle dos preços, mas ela reduzia os preços por causa da tendência geral de mercado. Que o mercado naquela época estava fazendo produtos mais baratos e isso estava levando esses produtos mais baratos a serem vendidos mais baratos. E aí a loja chega e fala, a gente domina o preço, quer pagar quanto? A gente domina o preço, quer pagar quanto? Aí um monte de gente falou, quero pagar R$1. Rolou isso. Depois vocês procuram isso. Eu quero pagar R$1 na televisão de 52 polegadas. 52 não, 55. Meu sonho. Eu tô querendo comprar uma televisão de 55 agora. Eu não tenho nem sala para isso, mas tá tudo bem. Aí o cara quer pagar R$1, eu vou entrar no Procon se não der. E aí a loja tomou fumada na justiça, porque propaganda não é nem enganosa, mas é irregular, que dá abertura para vários tipos de interpretação. Então, de forma geral, eu tô com mania de encostar assim, o que está sendo incentivado aqui nesse período não é um desenvolvimento profundo da sociedade. Vocês vão entender o que eu vou falar. Não é um desenvolvimento profundo, não é uma mudança nas estruturas sociais, não é um investimento em Brasil produzir novas tecnologias, nada disso está sendo investido nesse período.
O que está sendo investido nesse período, o que o governo está fazendo nesse período é criando uma política de consumo. Criando uma política de consumo. O produto fica mais barato, o que a gente faz? Consome. O consumo faz com que a economia mais próxima da gente, que é o terceiro setor, né, a economia terciária. O que é a economia terciária? Setor de serviço, né? Comércio, prestação de serviços, tipo cabeleireiro, empregada doméstica, blá, blá, blá. Consumo faz com que esse setor cresça. Só que o ganho produtivo desse setor, a geração de riqueza desse setor, ela é inferior do que a indústria, por exemplo. A indústria consegue dar muito mais dinheiro do que o comércio. É só você comparar a riqueza de um comerciante para a riqueza de um industriário. Você vai ver que é um negócio assim, que tem um gap, tem um espaço absurdo. E aí passa no próximo slide, por favor. Pode transmitir. Pode transmitir. Eu aviso aqui. Ó. Gente, deixa a classe média em paz. Você sabe que a classe média, enfim, né, rapaziada? Gente, a gente tem um... Vai rolar? Vai rolar? A gente tem um vídeo no nosso canal da YouTube que fala um pouco sobre esse contexto aqui. Beleza. Beleza. Pô, maneiro, maneiro. Legal. Tá fechado o áudio. Ai, meu Deus. Ai, gente, ainda bem que eu só falei bem dos alunos aqui. Abraço aí pra rapaziada que tá assistindo, tá bom? Dá uma ligada nesse vídeo aqui, rapaziada, que ele fala também um pouco mais sobre essa questão, sobre essa situação, beleza? Deixa eu ver onde é que eu tô. Ele era, portanto, o principal nome da oposição, principalmente porque Leonel Brizola ele já tinha perdido espaço, espectro político, por conta dessa ascensão do Lula, e ele se tornava, portanto, o maior líder da esquerda, talvez um dos maiores líderes da esquerda na década de 90, na década de 2000 do mundo. Bom, quando o Lula assume, uma das primeiras medidas é fazer com que houvesse políticas de transferência de renda. Duas delas se tornam famosas. É o Bolsa Família, que é um tipo de política social de distribuição de renda, transferência direta de renda que existe até hoje. E também o Lula ele acaba promovendo uma campanha chamada Fome Zero, que depois é unificado pelo Bolsa Família, mas era a primeira vez que um presidente da República ele passava a ter preocupações diretas, sistemáticas
com a questão da transferência de renda. Isso já havia no governo Fernando Henrique Cardoso, mas não foi uma marca do Fernando Henrique Cardoso, tornando-se apenas uma marca para o governo Lula. Então, em 2002, quando ele assume, você tem uma política de transferência de renda de 2,5 bilhões e ela se torna, em 2013, 21,7 bilhões. Não só por conta do Bolsa Família, mas também outras políticas de distribuição de renda. Bom, em relação às políticas internacionais, o governo Lula, a era Lula, é conhecida como uma multiplicidade de atores internacionais que acabam fazendo novas negociações, novos acordos com o Lula. Na América Latina, nós podemos lembrar da Argentina, com Kirchner, da Bolívia, com Evo Morales, na Venezuela, com Hugo Chávez, ou seja, reestruturando o Mercosul, fortalecendo o Mercosul, embora seja uma política anterior ao Lula. Já no Fernando Henrique Cardoso, já houve esse fortalecimento e ele aumentou com o Lula. Também, nós podemos lembrar que o Brasil começou a participar dos chamados BRICS, ou seja, são novos agentes políticos ao redor do mundo, então, portanto, não apenas a América Latina, mas também a África do Sul, Brasil, Índia, Rússia, China, ou seja, países em desenvolvimento que poderiam criar novos acordos, múltiplos acordos com o Brasil. Bom, outra política marcada pela chamada Era Lula foi o chamado pré-sal, ou seja, fazer com que a Petrobras fosse única e exclusivamente a companhia estatal que pudesse explorar petróleo em profundidade. Houve uma aposta muito grande no pré-sal como uma forma de fazer com que a economia brasileira se tornasse independente, mais estável e com reserva de capital para o futuro. Mas também no governo Lula foi marcada por escândalos de corrupção. Nós não podemos esquecer que o primeiro escândalo aconteceu ainda no primeiro mandato, com o chamado mensalão, e que havia uma compra de deputados, suborno de deputados para que os programas sociais fossem aprovados na Câmara e no Senado. Isso voltou a acontecer no segundo governo Lula, com o chamado Petrolão, em que também, pelos mesmos motivos, compra de votos de deputados, eles pudessem sempre votar a favor dos programas do Lula, além de ter acontecido algo que era até então relativamente novo para a imprensa, embora a imprensa já noticiasse isso desde a década de 80, na era Lula, e isso ficou mais claro a partir da Lava Jato, ou seja, o financiamento de campanha, ou seja, grandes obras públicas, uma parte desse dinheiro era desviado para que essas empresas pudessem financiar campanhas, e essas obras acabavam gerando verdadeiros cheques sem fundo, ou seja, o governo fazia a obra, as empresas superfaturavam e esse dinheiro acabava indo para as campanhas eleitorais. Bom, é isso. Continuaremos falando, portanto, sobre Nova República. Olá, queridos estudantes, vamos então aí nos términos, nas questões finais dessa história do Brasil recente. Ih, verdade, tô ficando maluco. Caraca, eu tô tão íntimo do quadro que eu tô escrevendo as coisas erradas. Mas agora tá certo? Sim, acho que sim, né? Rapaziada, abriu? Beleza. Dá um delayzinho. Pode até passar para esse próximo aqui. Isso. Depois o
Aquele ali é só uma constatação só. Caraca, será que tá chovendo? Acho que tá, né? Não gosto de chuva não, com todo respeito. Show. Então, gente, como a gente viu nesse vídeo, assim, vídeo curto, mas perfeito, né, cara? Traz todos os pontos de enorme importância pra gente entender o que aconteceu no governo Lula, né? Deixa eu só pegar aqui, só pra eu ver a ordem das coisas aqui. E aí, uma das coisas que a gente tem, que a gente vai destacar durante esse final do governo Lula, e que vai ser até mesmo uma herança para os outros governos, vão ser a questão dos escândalos de corrupção, né? Desde lá do mensalão, do petrolão, né? Com a explosão da Lava Jato, a gente vai explicar um pouquinho mais lá para frente. O governo brasileiro, ele perde uma coisa que é essencial, não só para entre o governo e as pessoas, mas essencial entre o governo e o mundo, né? Vocês vão entender como é que isso funciona, que é a confiança. Quando se perde a confiança, quando se perde a ideia de que, essa galera aqui tá fazendo besteira, eu não tenho como confiar. Como é que você vai colocar seu dinheiro num lugar que você sabe que o dono do banco é ladrão, por exemplo, né? É complicado. E aí, só voltando na questão que a gente estava falando, sobre o incentivo que a gente teve, que não foi nem à indústria, nem ao comércio, mas foi incentivo ao consumo. Incentivo ao consumo, ele não vai ser um tipo de proposta econômica duradoura. Porque você consumiu, passou o consumo, acabou. Se a gente tem uma queda no consumo, se a gente tem uma redução nas questões de acesso aos produtos, você acaba voltando para a crise. Pensa no seguinte, e aí o que deveria ser estimulado em vez do consumo? A produção. Existe uma distância enorme entre investir no consumo e investir na produção, né? Quando você investe na produção, você faz com que a indústria funcione melhor, você cria infraestrutura para o país, você gera empregos nas áreas industriais, você cria programas de produção em massa, né? Quando você incentiva o consumo, você só está fazendo com que as pessoas se endividem de forma geral, né? Então, a grande falha, né, na proposta econômica que a gente teve do governo Lula foi incentivo a consumo e não a produção, né? E aí a gente, com todos esses escândalos, com todos esse momento de queda econômica, ainda assim o Lula, e aí acredito eu, pela questão da popularidade somente, só pelo crédito da popularidade, da figura do que o Lula significou para muita gente, ele consegue fazer uma sucessora, e essa sucessora Dilma Rousseff, em 2 mandatos ainda, se a gente for parar para pensar. E aí o que estava acontecendo no governo Dilma? Lembra lá do começo da aula que eu falei para vocês que o Brasil estava vendendo muito commodities, estava comprando, estava exportando muito, estava fazendo caramba, não sei o que lá. Só que com a passagem da crise de 2008, toda a economia global, ela desacelera, ela pisa no freio. A própria China, antes da pandemia do coronavírus, já vinha dando sinais de que ela desacelerou. E essa desaceleração pega todos os outros mercados dependentes, né? Mercado dependente é uma economia que depende da outra para funcionar. O Brasil era uma economia dependente da China, até hoje, diga-se de passagem, né? É complicado. Não foi a turma de vocês, foi outra turma. Mas mais pra frente, quem sabe eu trago a aula sobre guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? Que explica muito
qual é a relação de dependência entre as economias. Inclusive, o próprio Estados Unidos e China, esses dois países, eles têm uma relação de dependência entre um e outro. A China produz grandes partes da produção das empresas estadunidenses, ao mesmo tempo que a troca comercial entre os dois países é uma troca grande. A China compra muitas coisas dos Estados Unidos. Recentemente, e eu sei que está fugindo um pouco aqui do tema, mas é interessante para a gente pensar, recentemente o governo dos Estados Unidos restringiu a compra de semicondutores, que são os componentes eletrônicos pequenininhos que vão dentro de aparelhos celulares e coisas do tipo. Cara, vamos lá. Eu sou suspeito para falar de Dilma Rousseff, mas enfim, vou tentar deixar essa suspeição de lado. Dilma Rousseff, às vezes a gente esquece que ela foi, por exemplo, mãe do programa Luz para Todos, que ela foi uma das gestoras do programa de aceleração do crescimento, que a Dilma, durante o período de ministra-chefe da Casa Civil, ela teve uma participação em vários programas sociais, mas de forma geral, ela não passou a mesma simpatia que o Lula, né? Só que as questões de índices sociais, pelo menos no primeiro mandato da Dilma, elas vinham boas. Né? Porque a gente tem essa situação, por exemplo, do Brasil chegando em quinta maior economia do mundo, a gente tem uma aceleração da questão do crescimento econômico do Brasil no cenário mundial, a gente tem tudo isso, temos indicadores legais, entendeu? Só que, como que eu posso dizer? Eu estou tentando falar de uma forma que não soe muito político, mas a gente já tinha nesse período aí, da primeira eleição da Dilma, um projeto de sucessão de poder. A gente já tinha um projeto de sucessão de poder. E o que esse projeto de sucessão de poder ele ia fazer? É política, gente. Política, não, infelizmente, o jogo é esse. É apontar todas aquelas coisas que não funcionaram muito no governo da Dilma e trazer isso como propostas para que ela fosse derrotada nas urnas, vamos dizer assim, né? E aí, o que pesa, por mais que os indicadores sociais falassem muitas coisas, mostrassem que o Brasil tinha uma situação econômica muito boa, e realmente tinha, o que pesou muito foi a questão da união do partido, do apoio, e é óbvio, né? Claro que as questões ficam muito divididas. A melhoria das condições e a presença do Lula ali podem ser, sim, fatores que vão explicar essa reeleição. Não tem como dissociar uma coisa da outra. A ponto de, por exemplo, no segundo mandato, na reeleição da Dilma, a diferença dela e o Aécio Neves foi muito pequena. Foi tipo assim, quase dentro da chamada margem de erro. Então, tipo assim, ali não teve a questão social, ali não teve, como que eu posso dizer, não teve representação de melhorias do Brasil, até porque o Brasil estava já entrando em decadência, ali não teve nada disso, ali teve só força política empurrando. Pelo menos, até mesmo a direita política, eu não queria nem entrar nesse assunto, até mesmo a direita política, ela assume isso, né? Quando o Aécio Neves perdeu, os caras fizeram a camisa lá. Não fui eu votei no Aécio, um negócio assim, né? E aí depois surgiu aquele sentimento horroroso de que o Nordeste empurrou o Brasil pro abismo, e o Nordeste elegeu o Lula, e não sei o que, e não sei o que lá, e a gente botou a Dilma de novo no poder porque o Lula comprou o Nordeste. A gente teve esse discurso, né? Inclusive, foi ontem, saiu uma campanha de popularidade do Nordeste. Hoje o Bolsonaro, ele tem 49% de popularidade, de apoio no Nordeste, de aprovação. Então, tipo assim, essa questão aí já não vai ser discurso para a próxima eleição, imagino eu. Vai ser uma eleição que vai ser disputada na argumentação, em outras paradas, porque a questão do capital político, né, dessa representatividade que um político tem para puxar o discurso para um lado ou para o outro, não vai mais valer.
Enfim, 2022, se 2018 foi uma loucura, 2022 vai ser doideira no ultra, né? E aí, voltando aqui para as questões mais atuais, né? Que a gente está fazendo um momento histórico. Como a China desacelera, o Brasil, que era um grande vendedor de commodities, perde dinheiro. Perde o seu principal cliente. E aí isso vai refletir diretamente na economia. Passa o slide, por favor. E aí, nesse período, enquanto a gente estava tentando se recuperar da crise, a gente teve o governo gastando cada vez mais dinheiro, né, para recuperar, para fazer aquelas medidas de recuperação fiscal. E, ao mesmo tempo, ele vai reduzir a sua arrecadação. Vamos lá. Como que isso acontece? O governo gasta dinheiro e deixa de gastar dinheiro. Isso é muito louco. É o famoso salário do saco furado. Você bota dinheiro, o dinheiro cai por baixo, né? Para poder segurar a crise, o governo teve que gastar dinheiro, fazendo programa de aceleração do crescimento, fase 2 e 3, investindo em incentivos para estimular a geração de emprego, fazendo várias coisas. Só que, tipo assim, dentro dessas linhas de incentivo, a gente teve outros programas que foram programas de desoneração, de renúncia, ou seja, o governo deixando de receber impostos, né? Isso também é uma proposta, deixar de receber imposto também é uma proposta. E aí ele deixa de receber impostos e perde dinheiro. Ou seja, ele está gastando dinheiro, mas não está ganhando dinheiro. Essa conta não fecha. Entendeu? Quando você gasta dinheiro, mas não ganha dinheiro, lá na frente a conta não vai fechar. E aí, dentro dessa questão, o Brasil perde cada vez mais a capacidade de atrair investimentos. Isso tem muito a ver com a instituição da crise política, que a gente vai falar mais lá para frente. Aqui eu estou trazendo primeiro o panorama econômico, né? O Brasil, por passar aquelas crises políticas que vocês sabem muito bem quais foram, essa parte da aula já vai ser um pouquinho mais rápida, ele não consegue atrair investimentos. E é por um motivo muito simples. Você confiaria, guardar... Gente, aqui, ó, tem que ser muito assim... justo no que eu... Não é justo, enfim, não sei nem se a palavra é essa. Mas entenda o que eu estou falando aqui e na questão do exemplo. Não estou chamando ninguém disso, tá bom? Mas você guardaria seu dinheiro na casa de um ladrão? Entendeu? Não estou falando de ninguém aqui. Eu estou trazendo isso como exemplo. Você guardaria barras de ouro na casa de um pirata? Entendeu? Você deixaria os seus filhos, os seus irmãos pequenos na mão de pessoas desconhecidas? É exatamente esse o sentimento que o mercado internacional teve em relação ao Brasil. Eu vou colocar o meu dinheiro num país onde pessoas do governo desviam esse dinheiro? Eu vou perder dinheiro. Esse é o sentimento. Não é... Gente, o pensamento aqui não é esquerda-direita, é ganhar dinheiro. É ganhar e perder dinheiro. O governo Lula, se tem inspirações de esquerda, enquanto está dando dinheiro para os bancos, enquanto está dando dinheiro para o capital internacional, enquanto os bancos tiveram o maior lucro na história durante o governo Lula, e o Lula fala isso, eu nem sei por que ele acha isso maneiro, né? Porque os bancos vão lucrar com o endividamento das pessoas, com juros, né? Agora está tendo aí uma proposta no Congresso de redução das taxas de juros, espero que passe, né? E o Lula fala, nunca os bancos ganharam tanto dinheiro quanto comigo. Porra, isso é motivo de alegria? Ganhando porque um monte de dona de casa está pagando juros do cartão de crédito? Para mim não é, né? Então, o mercado internacional não está nem aí. É direita, é esquerda, é ditadura, é liberalismo, é o não sei o que lá. Está dando dinheiro? Eu boto dinheiro. Não está dando dinheiro? Eu tiro dinheiro. Beleza? Esse é o resumo. E aí, como não estava, a situação não estava chamando dinheiro, os investidores eles falaram, peraí, não vou... tá maluco? Botar dinheiro nisso aí é barco furado. E aí a galera saiu. Passa o slide, por favor.
daqui a pouco eu volto nesse assunto de capacidade de atração de investimentos, né? E aí a gente vai ter em 2015 ainda o ajuste fiscal, né? Isso aqui eu vou falar rapidinho. O governo, ele corta investimentos, ele deixa de investir, né? E não tem jeito, gente, não tem jeito. O Estado, pelo menos na configuração de Estado que a gente tem hoje no mundo, é dos grandes investidores de qualquer tipo de obra. Não tem como, entendeu? Eu sei que existe a teoria liberal, não sei o que, não sei o que lá. Eu já li o Milton Friedman, eu já li o Hayek, eu já li o Frédéric Bastiat, já li essa galera toda, entendeu? Porque tem que ler também. Mas a realidade, o que acontece hoje é o Estado sendo um grande investidor de várias obras públicas. Saiu agora recentemente o ranking das 500 maiores empresas do mundo. 132 empresas são empresas chinesas. Dessas 132 empresas chinesas, 93 são estatais. Ou seja, na lista das maiores do mundo tem empresas que são gerenciadas pelo Estado. Entendeu? Então é mais complexo do que a gente para. Se a gente pensa no governo cortando gastos nas coisas do governo, diga. Não rola. Isso é estatização. Qualquer país pode fazer isso, de forma geral. Só que na China, por ter aquele regime que é comunista, e tipo assim, tem uma galera que discute assim, não, vamos fazer estado de... dois estados no mesmo país. É o Estado capitalista na economia e o Estado comunista nas questões sociais. Todo Estado pode fazer isso, estatizar empresas, né? Inclusive, nessa gestão do Bolsonaro, o Paulo Guedes, ano passado, ele falou que ia gerar 1 trilhão em privatizações e terminou o ano estatizando uma empresa para o governo. Isso foi maravilhoso, entendeu? Tipo assim, ninguém entendeu nada, né? Mas como a Bovespa estava batendo 100 mil pontos, os investidores estavam satisfeitos, então que se dane, né? Ela pode fazer isso, ela pode estatizar, só que o processo não é tão simples quanto parece. Tipo assim, perdeu a empresa agora do Estado. É mais difícil do que parece. E tipo assim, vamos ser muito sinceros, a economia chinesa, ela depende também das empresas privadas, entendeu? Em alguns casos não vai fazer sentido. Por exemplo, a China privatizar a Foxconn, que é a empresa montadora do iPhone. A China privatizar a Xiaomi, por exemplo, que dá dinheiro pra caramba pra China, né? Não vai fazer sentido, porque já está funcionando bem, já está trazendo retorno de impostos, já está gerando os retornos sociais necessários, então não vai fazer sentido. Mas ela pode sim, ela pode. Pelo menos o sistema dela permite isso, né? E aí, vamos lá. Se o Estado é um grande investidor e você corta investimentos do Estado, tudo aquilo que vai depender do Estado entra em depressão econômica. Pensa no seguinte, por exemplo, o Comperj, que foi um projeto que a gente teve aqui no Rio de criação de uma nova plataforma de refino de petróleo ali em Itaboraí. Quando as obras pararam, Itaboraí faliu. O setor privado de Itaboraí faliu. Não faliu, né? Ainda está lá. Mas entrou em decadência muito profunda. Por quê? Porque é uma obra do Estado que vai fazer com que outras coisas aconteçam no entorno, né? Por exemplo, quando você tem a criação do condomínio do Minha Casa Minha Vida. Exemplo muito idiota, inclusive muito ruim que eu vou dar. Criou o condomínio do Minha Casa Minha Vida, vai abrir... Eu não sei se alguém mora num condomínio do Minha Casa Minha Vida, mas não precisa responder. Eu já morei, não moro mais. Criou o condomínio Minha Casa Minha Vida, investimento do Estado, através do programa de aceleração do crescimento. Cara, passou 3 meses, vai abrir um boteco na esquina do condomínio do Minha Casa Minha Vida. Vai abrir um comércio um pouquinho mais para frente. Vai ter um cara que mora no térreo que vai começar a vender coisas. Ou seja,
Parece que não, mas uma atividade do Estado vai gerar outras atividades econômicas do lado. Quando você corta essa atividade, várias outras empresas deixam quando você corta os gastos do Estado, várias outras empresas que dependem disso, elas ficam na mão. Não, ajuste fiscal foi uma política do governo. O que causou impeachment foram as pedaladas fiscais, né? Não. Isso aqui foi uma contenção, vamos dizer assim. As pedaladas fiscais, elas foram gastar além da contenção, vamos dizer assim, né? É complicado também essa parada de pedaladas fiscais, mas um dia a gente conversa sobre isso aí, né? Então, cortar gasto do governo vai gerar efeito dominó nas outras questões econômicas. E aí isso aqui eu vou falar um pouquinho mais rápido, né? Outra medida que aconteceu foi aumentar impostos. Aumentos de impostos. Todo governo que passa por problemas econômicos propõe que se aumentem impostos para quê? Para refazer o caixa, para botar dinheiro para dentro de novo, né? E aí um dos principais impostos que a gente vai ter vai ser o IPI, né? Lá atrás a gente teve corte de impostos para poder estimular o consumo desses produtos industrializados. Aqui a gente tem a volta do imposto para arrecadar na indústria. Então, tipo assim, vai fazer com que produtos se tornem mais caros, vai desestimular o consumo, vai ser uma parada assim, ruim, né? E mais do que isso, impostos para indústrias fazem com que indústrias fujam dos países. Existe um negócio chamado guerra fiscal, né? Provavelmente o Thiago já deve ter falado com vocês sobre isso. Guerra dos lugares. Um lugar oferece vantagem X, o outro oferece vantagem Y. O que oferece a melhor vantagem vai atrair mais indústrias, né? E aí as empresas vão fugir para outros países, como por exemplo o Paraguai, que é muito menor e que tem uma política tão complicada quanto a nossa. Passa, por favor. E aí, isso aqui, rapaziada, esse slide aqui, ele tá só para constar, porque tem algumas dessas paradas que elas vão virar aula, uma aula completa, porque falar, por exemplo, de movimentos de julho de 2013, não tem como falar em um slide, tem muita coisa. Mas isso aqui são outros desdobramentos que a gente teve. Escândalos de corrupção no governo Dilma, né? A gente tem o prosseguimento dessas propostas como mensalão, como compra de votos, como desvio de recursos, como a safadeza que o governo, parte do governo fez com o setor privado, como a Odebrecht, como a Camargo Correia, como o próprio Ike Batista, né, através do BNDES. Isso aí chamou muita atenção do mercado internacional e fez com que cada vez mais se perdesse a confiança no Brasil. 2013 começa como 20 centavos e termina como fora Dilma. Todo mundo sabe dessa história, né? Os primeiros protestos eu fui. Eu não posso falar muita coisa mais, porque, enfim, é muita explanação. Eu acho que eu contei essa história já no vídeo. O pessoal de casa vai lembrar dessa história aí, de julho de 2013, né? Começou como 20 centavos, terminou fora Dilma. E isso também empurra a popularidade para baixo, né? E aí, quando a gente tem o impeachment, né, que acontece por causa das pedaladas fiscais, a gente tem a quebra completa da confiança do cenário internacional no Brasil. Sempre, presidente retirado do poder por meios jurídicos dá problema. Em qualquer caso, por mais, não, é corrupto pra caraca, não, fez bagulho doido, né? Ainda mais em processos que, enfim, são complicados de descrever e eu não vou entrar nesse assunto agora, como por exemplo a questão da pedalada fiscal, né? Se a gente for voltar para trás, se o crime é você romper um teto de gastos, claro, o problema do governo Dilma foi a manobra feita, né? Não foi o romper o teto de gastos. Mas se a gente for olhar para vários governos anteriores, vários repetiram os gastos acima daquilo que é instituído pelo Congresso. Se a gente for pensar, por exemplo, no regime militar brasileiro,
a gente não entra nem nessa discussão, né? O milagre econômico brasileiro foi o quê? Enfim, né? Então a gente tem essa crise de confiança no Brasil que mais ainda vai aprofundar essa falta de interesse em investimento. Pode passar, por favor? Esse é o último slide da nossa aula antes da gente fazer umas questõezinhas, beleza? Consequências que a gente teve a partir dessa crise. Alta do desemprego. Se as indústrias fogem do país, se as indústrias desaceleram, você vai ter gente sendo mandada embora. Alta da inflação, o preço das coisas sobe, o dinheiro desvaloriza, o dólar perante ao real sobe. A gente está numa alta histórica do dólar, o dólar está igual um foguete pro inferno, tá ligado? Eu que só compro coisa em dólar, eu tô chorando esses dias, né? Tá voltando a subir o dólar de novo. A tendência é de que o dólar ano que vem chegue na casa dos R$6. Então, tipo assim, bagulho doido, né? O principal reflexo da inflação pra gente é a desvalorização do dinheiro. Isso aqui, a mãe de todo mundo já falou isso aqui. Antigamente não, hoje a nota de R$50 ficou no lugar da de 20. Alguém já ouviu isso? Hoje a nota de R$10 ficou no lugar da de 5. E ela não está errada não. O que tá sendo falado quando a mãe da gente fala isso? Redução do poder de compra. Antigamente, com R$10 você comprava muito mais coisa do que você compra hoje. Isso é reflexo da inflação. Diga. Verdade, verdade. A criação da nota de R$200, ela tem reflexo também nisso, né? A diminuição do poder de compra faz com que você cada vez mais tenha que andar com mais dinheiro. E aí você andar com mais dinheiro faz sentido que você meta uma nota de 200 conto, né? Também tem a questão do entesouramento, que é a galera guardando dinheiro em casa por causa da pandemia, mas enfim. Tudo, mas tem a ver sim com a redução do poder de compra. Desigualdade cresce pra caramba. E a desigualdade no Brasil, ela não cresce para baixo. Isso que é muito doido. É possível isso, crescer para baixo? Acho que não, né? A desigualdade no Brasil, ela não... Vou usar esse termo que vocês vão entender. Não cresce para baixo. Não é o número de pobres que aumenta. Claro, a gente tem mais gente ficando pobre. Mas não é o número de pobres aumenta de forma absoluta. Mas é a distância entre os mais ricos. Os ricos ficam absurdamente mais ricos. E os pobres, eles mantêm a pobreza lá. Claro, muitas pessoas voltam à pobreza, com certeza. Mas a grande distância social aqui está relacionada a isso. Os ricos, eles ficando cerca de 40% mais ricos do que o começo do governo. E os pobres empobrecendo aí cerca de 20% até onde eu me lembro, né? Então, tipo assim, a gente tem um distanciamento social que vai gerar outros problemas na nossa sociedade. E a mudança de comportamento em relação à classe política. Aquela ideia de que todo político é bandido, né? Essas ideias assim ruins que foram trazidas pra gente, né? E que não são verdade, né? A negação do processo político é a negação de uma situação de igualdade de todos, né? É a negação da democracia, é a negação de que as pessoas têm direito de escolher, né? E isso aí dá vários problemas que em outras aulas a gente vai entender. Mas pensa assim, isso aqui é responsável por criar vários mitos, se é que vocês me entendem, beleza? Vamos lá, gente, vamos para a parte de questões. Eu queria ouvir vocês. Vamos dar uma olhadinha. Cuidado aí na passagem, porque a de baixo tem a resposta. Beleza? Rapaziada, vamos lá. Questãozinha rápida. Vamos fazer questão na questão. Fazer questão na questão. Vamos fazer resposta no esquema levanta a mão pela opção A, levanta a mão. B, levanta a mão. Vamos ler junto primeiro, beleza? E o pessoal de casa aí também. Eu dependo de vocês. Você levanta a mão em casa aí que a gente vai ver daqui. Você deixa no chat, como vocês já sabem, né? Eu acho que é A, letra B, beleza? Vamos lá? Eu tô aqui, eu tô emocionado com a sala de aula, eu não tô olhando muito pra câmera. Mas, ó, beijo pra vocês em casa também. Vem assistir quando der, né? Vem me visitar, venha me ver de vez em quando.
como diria a boneca do Pica-Pau. Ninguém pegou essa referência porque eu sou maluco. Enfim, vamos lá. O momento para a economia brasileira que antecedeu a crise político-econômica esteve relacionado a um cenário mundial onde, letra A, o cenário da indústria petrolífera era completamente favorável. Letra B, os commodities eram dos segmentos de produtos com maior demanda. Letra C, o avanço das políticas de desenvolvimento sustentável colocavam o Brasil como potência. Ou letra D, o processo de industrialização nas cidades do Sudeste estava em pleno avanço. Vamos lá, gente, pensa um pouquinho que daqui a pouco a gente faz o esquema do letra A, pá, letra B, pá, letra C, pá, beleza? Só para dar aqui o delay para o pessoal também pegar em casa. Rapaziada, eu tô emocionado de verdade, em poder voltar para a sala de aula, de verdade. Vamos lá? Letra A, alguém? Não? Letra B, alguém? Letra C? Letra D? Passa o slide, por favor, mostra a resposta pra gente. Letra B. Vamos lá. Aqui tem uma que pode causar confusão, que é a letra A, tá bom? A letra A, ela pode causar confusão. Mas, vamos lá, o que acontece? A gente está falando do cenário da indústria do petróleo de forma geral, né? A gente está falando que de todas as questões produtivas do Brasil, a indústria petrolífera vai ser responsável pelo contexto econômico. O que acontece é que a letra A ela não está completamente errada, mas a forma que esse petróleo vai ser exportado para outros países cai dentro do conceito dos commodities, que é o petróleo bruto. Lembra? O que são os commodities? São os produtos de origem natural, petróleo é natural, né? Petróleo não é criado, não é sintetizado ainda, né? Para sintetizar petróleo você tem que recriar os dinossauros, fazer o tempo passar mais rápido, criar uma situação de pressão muito grande, então ainda não é possível. Mas o petróleo bruto ele entra dentro do conceito dos commodities, dos produtos que são de origem natural e que são vendidos no estado bruto para outros países refinarem, fazerem todo tipo de coisa. Então, o cenário da indústria petrolífera era favorável? Até era. O Brasil, nesse período, descobre o pré-sal, a Petrobras amplia sua capacidade produtiva, a gente tem o Comperj, né, que é o polo petroquímico do Rio de Janeiro, ali em Itaboraí, ou seja, a indústria petrolífera era, sim, uma potência nesse período, era favorável, né? Só que aí era favorável para a produção de commodities, entenderam? Era favorável para produzir a situação da letra B. Por isso, para a gente nessa questão vai ser letra B. Desenvolvimento sustentável existia? Existia, mas não era tão relevante para a situação. A letra D, ela é engraçada, porque ela está falando de um processo que aconteceu no Brasil, mas não foi no período do governo Lula. Isso aqui é nos anos 50. Processo de industrialização, ou melhor, nos anos 30, né? A gente está tendo uma concentração da industrialização brasileira no Sudeste, né? Isso, né? Era Vargas. Nos anos 50 a gente tem a explosão da urbanização como fenômeno no Sudeste brasileiro. Mas, enfim, isso aqui aconteceu, mas não nesse período, beleza? Próxima pergunta, vamos lá. Aí eu na próxima eu vou trazer uma aguinha, porque tô desacostumado a falar. Não acredito. Deixa eu pegar uma aguinha aqui com todo respeito, rapidinho. Que isso, caraca, muito obrigado. Eu vou trazer mesmo, porque eu fico com a garganta seca, filho. Eu tô desacostumado a falar assim, um pouquinho mais alto. Vamos lá. Estratégia adotada ainda durante o governo Lula, que pode ter sido apontada como um dos pilares da crise foi: letra A, incentivo da produção em detrimento do consumo. Letra B, incentivo do consumo em detrimento da produção. Letra C,
incentiva a expansão do setor industrial. Letra D, incentiva a expansão do agronegócio. Vamos lá, tempo. Brincadeira, não precisa. Essa daqui já é um pouco mais simples da gente entender. Aqui a gente só está tendo o jogo de palavras, né? Aqui a gente só rola mesmo um joguinho de palavras. Deixa eu beber minha água aqui. Vamos lá? Letra A, alguém? B, C, D. Mentira. Não, mas vamos lá. Mostra a resposta pra gente, por favor. Próximo slide. Ai, eita, estalei o pescoço aqui. É letra B mesmo. Vamos lá. Letra A está excluída porque é jogo de palavra, correto? Só inverteu a ordem. Produção em detrimento do consumo. Na verdade é o contrário. Letra C está falando de uma política que não existiu com força nesse momento. Né? A gente teve expansão do setor industrial? Com certeza. Mas não foi uma das principais características desse governo. A principal característica é o avanço do terceiro setor, é o avanço da participação do Estado, né? Todas essas questões. Letra D, incentivo da expansão do agronegócio. Teve durante o governo Lula? O que vocês acham? Sim ou não? Teve. Teve e muito. Pra caraca. A ponto da gente ter um comercial que fala que agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né? Então, letra D tá certa. Só que a expansão do agronegócio levou o Brasil a uma crise? Não. Na verdade, é um dos setores que hoje, no meio do coronavírus, está segurando a economia nacional. Então, a única opção pra gente é letra B mesmo, é incentivo de consumo em detrimento da produção. Por quê? Aqui você está incentivando que se compre os produtos, mas de que não se produza os produtos. E o que dá dinheiro é produzir os produtos. Eu acho que é pleonasmo, inclusive, isso que eu falei, né? Produzir os produtos. O que dá dinheiro é produção, não é consumo. Consumo gasta dinheiro, né? Então, pra gente, letra B. Vamos mais uma? Dá tempo, dá tempo. Só mais uma aqui e a gente encerra por hoje, que eu sei que vocês já estão cansados de me ouvir. Mas vamos lá. Dentre as políticas de tentativa de retomada econômica, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, foi um dos passos mal pensados estabelecidos pelo governo. Isso porque foi responsável por, letra A, não estabelecer metas de controle de gastos públicos a longo e médio prazo. Letra B, reduzir drasticamente o acesso e consumo de produtos da chamada linha branca. Letra C, reestabelecer as condições de consumo nacional, o que levou a uma retomada de empregos. Ou letra D, fortalecer a fuga de setores industriais brasileiros, e repetiu 2 vezes aqui, gente, desculpa, para países vizinhos, o que aprofundou o desemprego. Essa daqui está simples da gente pensar. Vamos lá? Letra A, alguém? B? C? D? Eu tô com mania de dar aula para militar, eu tô agora toda hora com o negócio de Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Não, não é assim. Aqui é pré-vestibular. Mostra a resposta pra gente, por favor. Letra D. O fortalecimento da fuga dos setores industriais brasileiros vai ser a grande consequência negativa. Porque se você aumenta imposto aqui, os caras vão procurar um lugar mais barato para produzir. É a mesma coisa que aconteceu com a China nos anos 90. Ela reduziu pra caramba os custos de produção e tirou as indústrias lá dos Estados Unidos. É igual o caso das indústrias maquiladoras no México, quando a gente tem o acordo do NAFTA. A produção no México é mais barata, manda a produção para lá. É o processo de desindustrialização nos países que não oferecem boas vantagens para a indústria. Foi isso que aconteceu no Brasil. Não ofereceu vantagem nenhuma, a gente vai embora. A gente vai para o Paraguai, né? Que no Paraguai é tudo baratinho, como vocês muito bem sabem. Isso foi dentro das medidas do ajuste fiscal. A gente teve... ajuste fiscal foi um guarda-chuva. Tipo assim, várias medidas dentro de
de uma lógica de repensar a economia, né? Vamos acertar aqui a economia. Através do que a gente pode fazer isso? É aumentando impostos, é tirando isenções, é voltando com o IPI, é voltando com não sei o quê, estabelecendo teto de gastos, né? Está sendo discutido agora também a revisão do teto de gastos do governo. Isso são medidas de controle fiscal, isso são medidas que vão tentar gerar uma contenção de crises, né? Então é mais ou menos isso. Rapaziada, olha, tô emocionado aqui. Mentira, tô chorando não. Mas muito legal vocês terem vindo hoje. Vou falar a mesma coisa para o pessoal que está em casa. Vocês também vieram, né? Só que vieram da casa de vocês. Muito bom poder falar de novo, assim, olhando para pessoas, tá ligado? E vamos continuar nessa pegada. Saiu agora, por exemplo, eu sei que não tem a ver com o concurso de vocês, mas saiu agora a relação candidato-vaga da ESA. Tá altíssima, concorridíssima, né? E aquela tendência que a gente tinha de ver as pessoas desistirem porque o ano foi meio esquisito, ela não se concretizou. Na verdade, eu acho que as pessoas, todo mundo pensou a mesma coisa. Vamos concorrer porque esse ano vai estar mais fácil, as pessoas vão desistir. Aí deu lá uma quantidade absurda de pessoas inscritas. Então vamos pensar nessa mesma perspectiva para o Enem. Vai dar uma relação candidato-vaga alta e para isso a gente tem que estar preparado, beleza? Então continue nessa pegada, continue estudando, que lá na frente vai valer tudo a pena. Valeu, rapaziada. Obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima. Show? Valeu.